Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto Siqueira, editor do blog Cinema em Debate. Estou aqui hoje mais uma vez com o Hector. Tudo bem, Hector? Salve, meus amigos! Mais intrigante que o filme, só traduzirem Mystic River para Sobre Meninos e Lobos. É, mais uma das dos nomes, né? Traduções BR, né? Exato, exato. Mas vamos lá, como já está claro então, hoje vamos falar uma coisa que a gente vem fazendo já no canal, né? A gente fala de filmes que estão aí nas plataformas de streaming, alguns especiais, e de vez em quando a gente resgata aí um filme que a gente gosta muito. E aproveitando que saiu recentemente na Netflix, hoje vamos falar então sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood. Se não viu o filme ainda, apesar de já terem 17 anos que ele foi lançado, corrija isso urgentemente, vá lá, assista e depois volte aqui porque teremos spoilers. Vamos lá. Bom, não vou perguntar se você gostou do filme. Vou perguntar se fazia muito tempo que você tinha assistido e se foi muito diferente da primeira vez. Como que foi a Ele tem, experiência ele de tem, rever? ele tem 17 anos? Sim, 2003, né? É. Caramba! Eu acho que eu não vi há tanto tempo, assim. Mais de 10 anos, com certeza. Ah, cara, não foi o mesmo impacto, né? Obviamente, naturalmente. Uhum, Ah, mas deu para, assim, entender um pouco mais, porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai falar de roteiro e tudo uhum, mais, mas o filme trata muito mais dos conflitos internos sim, dos personagens, é muito mais talvez um estudo de personagem do que propriamente a questão da investigação, do sim, assassinato e tudo mais, sim, né? Então, essa é a total diferença do que eu vi há mais de 10 anos e dessa vez. sim, sim. É, bem interessante. Assim, primeira coisa, né? Como é bom rever um jovem clássico, né? Mas, Um jovem clássico. eu tava precisando disso. E nada contra assim, os lançamentos recentes. A gente já falou que o ano passado foi sensacional, grandes filmes, foi maravilhoso. Esse ano também a gente já viu ótimos filmes, né? A gente já falou aqui de alguns, né? Verdade. Inclusive, quando a gente falou dos grandes filmes da Netflix no último vídeo, eu não lembro se o Estou Pensando em Acabar com Tudo é da Netflix. Não lembro, se só Acho foi que sim. lançado. Porque aí eu acho que ele é até melhor do que o Sete de Chicago, entendeu? Porque a gente falou isso no último vídeo. Mas enfim, Tem ótimos razão. filmes, né? Ótimos filmes, né? Então, assim, tem grandes filmes, o cinema sempre produz grandes filmes, mas rever alguns clássicos aí, principalmente da nossa geração, faz muito bem, né? Então, me fez muito bem rever esse filme, apesar dele não ser um filme para você se sentir bem, né? Ele é um filme que te joga para fora se sentindo muito mal, né? É isso mesmo. Mas é excepcional. Eu queria falar um pouquinho antes da gente falar do filme sobre o Eastwood, o Clint Eastwood, porque eu sempre achei curioso e eu sou fãzaço dele como diretor, apesar de na fase mais recente eu achar os filmes inferiores à fase que eu considero melhor dele. Mas eu sempre achei curioso como ele foi um ator marcado por personagens viris ali, machões, né? Os caras do Western Spaghetti, É, o Dirty Harry, que é até um fascista, o Dirty Harry, né? O policial lá, malvadão e tal. E aí, como diretor, ele é um cara extremamente sensível, né? Isso me chama exato. muito a atenção. Os filmes que eu mais gosto dele ali, Os Imperdoáveis, que é um filme que fala sobre remorsos do passado também, e que reconstrói, ele desconstrói o western, né? Ah, O Mundo Perfeito é um filme que olha para um criminoso com um olhar sensível, As Pontes de Madison é super sensível, o Menina de Ouro e Menino de Ouro. tantos outros assim. Então é algo que, se você pensar na persona dele como ator, não combina muito, né? Sempre me chamou É muita verdade. atenção, assim. É Ah, verdade. e ele vivia uma fase excelente nessa época desse filme, né? Depois ele lançou Mina de Ouro, aí aqueles dois filmes, o Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra, que é um projeto sensacional, os dois lados da guerra, né? E como É, aquilo afeta todo a mundo, mesma né? história vista de lados diferentes. Exato. Então, enfim, é um diretor que eu sou muito fã mesmo e me fez muito bem rever esse filme, assim. Sim, sim. Eu sei que tem um filme dele que você não é que não gosta.
Acho que é o que toma mais partido, assim, e isso te incomoda um tanto. Mas eu acho O Sniper ainda assim um americano? filmaço que Mas é é um um... filmaço. Sim, sim. Mas eu sei, você tem os seus... Então, mas esse é é, um ótimo exemplo, cara, porque assim, você pode ter um diretor que tem uma visão diferente da sua em um tema ou outro, e que o uhum. filme transmita isso, mas que não deixe de ser um ótimo filme, entendeu? Exato, Então, você não, exatamente. por isso que as pessoas misturam as coisas. Você não é porque eu não concordo ideologicamente, politicamente, qualquer outro com o que o filme está dizendo que ele não pode ser um bom filme. Ele pode ser um ótimo filme. Exato, não, concordo, E concordo. ele e o Sniper Americano é um ótimo filme, super envolvente sobre um psicopata, mas é um filme, é um ótimo filme, entendeu? Sim, Então, assim, realmente, esse é um dos filmes recentes dele que eu acho muito bons. É bem é lembrado. isso. É isso aí. Cara, entrando então no Sobre Meninos e Lobos, primeiro assim, eu vou tirar da frente a parte técnica já, porque os filmes do Eastwood, eles têm ali a sua qualidade técnica, mas como eu disse, ele é muito mais sensível, ele é muito mais um grande diretor de atores, né? Então, tecnicamente, o filme tem lá suas qualidades, né? A fotografia, por exemplo, é quase sempre fria, Uhum, azulada, uhum. reflete aqueles personagens que são melancólicos, tristes, amargurados, né? Então o filme raramente tem um momento de brilho, assim, né? Mesmo quando tá de dia, você vê que são dias frios, que são, sabe, incomoda, né? Tem até um momento que a Celeste está conversando com o Jimmy, Ah, né? sim, E acho que é ele que fala, né? sim, Dia tá frio. lindo. É, Não, mas. nossa, que dia Ah, lindo. Cara, e ainda assim, você olha, a hora que você olha para o horizonte, sim. realmente é aquele clima do Tipo, hemisfério norte, o sol brilhando, um frio, porque eles estão vestidos, mas ainda assim, cara, você olha e fala, meu, que dia estranho, né? E ele fala dia lindo e ainda assim. mas é isso, é o dia típico de inverno do hemisfério norte, né? Assim, é É, sol, mas você sente o frio, né? E tem vários momentos que eles exato. comentam que tá frio e tal. Então, aquilo reflete eles mesmos, né? Então, É. acho que é uma escolha muito acertada. A trilha também, super melancólica, né? Super Uhum. evocativa, assim, nos momentos que precisa, né? E discreta. Essa é uma marca da direção do Discreto. sempre. A discrição. Ele é um diretor muito discreto, né? E a montagem, que também é discreta, não chama muito atenção, o filme flui naturalmente até o final, em que aí tem uma escalada de tensão e alterna Uhum. ali os momentos, né? A conversa do Jimmy com o Dave, a conversa Chão. do e o do Chan com os meninos, né? Os meninos estão Isso. ali, então ali a montagem fica mais dinâmica e É, escala a atenção do filme, né? Então, assim, exatamente. tecnicamente é um filme muito correto, mas aí a gente vai para o que eu acho que é o que se destaca, que é o roteiro, a direção e os atores, né? Então, o roteiro, o que você acha do roteiro? Eu acho um roteiro muito bem amarrado, assim, não tem ponta solta, né? Exato, exato. Não, concordo contigo. E é o que eu falei. A parte da investigação ela fica de lado, né? É só o O fio negócio condutor, né? é o fio condutor, É, perfeito. Cara, o negócio é entender. Porque assim, a princípio parece que o Jimmy tem o seu passado, só que aquilo tá bem resolvido. é, À medida que o negócio vai andando, cara, não, o cara revive tudo aquilo, ele sim, continua naquilo, né? sim, sim, Ou seja, não tá nada fechado, não tem uma porta fechada, ele continua vivendo aquilo. O Dave, obviamente, cara, e eles falam isso, não exatamente com essas palavras, né? Mas como uma tragédia muda exatamente o de destino de forma todo mundo. gigantesca É. o resto da sua vida, né? Sim, que O é a Dave temática central do filme, né? Eles são atormentados por acontecimentos do passado, né? É, exatamente. E mesmo que o Dave tenha sido o que entrou no carro, os dois também têm as sequelas desse sim, acontecimento, sim, né? sim, Primeiro que eles basicamente acho que deixaram de conviver juntos a partir daquilo, né? sim. Então a amizade deles já afastou por causa disso. Então é o primeiro, já é a primeira sequela, né? E o Sean, cara, assim, eu tentava entender o motivo da ligação da esposa dele.
Pra que colocar isso, sabe? Porque... Eu acho eu acho que a representação dessa ligação é como se ela tivesse deixado de existir para ele ali, alguma coisa ocorreu que separou os dois, né? E ela meio que era quase que uma memória para ele, sabe? Porque a gente, como espectador, ainda chega a se questionar se aquilo realmente Acontece, acontece. né? Ou se é ele esperando uma ligação, né? Isso, E é algo exato. que, enfim, né? Eu acho que ela liga de fato, mas você pode interpretar como ele esperando por essa ligação, sabe? Sim, sim. Ansiosamente por esse retorno, né? Enfim. Mas eu acho que dá uma escapada em termos assim, se tudo ali está sendo falado em torno de uma tragédia, muda o rumo das coisas. Basicamente, quer dizer, aparentemente, teve uma tragédia também que mudou o rumo da vida de casal deles, Sim, sim. né? Não é revelado, mas você pode pensar em vários Então, motivos, né? acho que esse não revelado, mesmo que fosse alguma inserção de uma ideia, acho que faltou. É, Porque assim, o Sean, no final das contas, ele é o mais não centrado, assim, né? estável. É. Hã? Ele é o mais centrado, é claro que ele é um cara Exato. triste, melancólico, mas porque o Dave é um cara claramente antissocial, atormentado, Uhum. e o Jimmy é um cara visceral, explosivo, que tentou sossegar, né? Ah, Isso. então É o isso aí. Sean é o cara que tá ali no meio do caminho, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, o que eu questiono é: coloca um cara no meio do caminho, o que é perfeitamente normal, super corriqueiro, né? Uhum. Mas você tenta mostrar uma tal da tragédia, que é a abordagem do filme, e não trata isso como de forma mais profunda, entendeu? E depois no final meio que se resolve de uma forma, ela começa a falar, eles se encontram e tá tudo bem. Esse é o meu talvez o ponto assim que Que te não incomodou sei, mais, né? não fecha, não é algo que fecha com É, o acho que ciclo dele, eu entendeu? acho que o roteiro não quis explicar isso, né? Eu acho que ele quis deixar em aberto, mas eu entendo o que você quer dizer. Assim, eu acho que, de novo, é um roteiro que amarra a estrutura narrativa na investigação policial, que é bem conduzida, assim, mas de fato, ele Uhum. é só um fiapo de trama, né? Que inclusive na primeira vez também me chamou muita atenção a questão da investigação, do crime e tal. E por que ela funciona bem, mesmo sendo só uma coisa ali, só o fio condutor? Porque ele, por exemplo, ele não entrega pistas sobre o que aconteceu de cara, mas ele vai indicando ali coisas que depois você junta e faz todo sentido, né? Então, Quer os dizer, meninos, a ligação, a leitura da balística já te dá o caminho. Meio sim, que assim, já resolve o negócio. É óbvio, você tem alguns pontos a mais, mas isso é no meio do filme, cara. sim, Né? Então, ou seja, isso mostra que ele não quer realmente tratar da investigação. Tem sim. muita coisa ali que é o Não, núcleo do filme. e é curioso que assistindo pela, sei lá, terceira vez, não, segunda vez, terceira vez que eu devo estar. Não, acho que eu vi duas vezes quando saiu e a terceira vez. Eu já sabia de tudo, mas aí logo quando ligam para a polícia, os meninos já falam, quer saber o nome dela, né? E ali já, só que na primeira vez você não pesca isso, né? Não, você acha que É, são aleatórios, né? algum moleque achou o carro ali, Isso. né? Enfim, então assim, o roteiro te dá essas dicas da investigação, resolve bem isso, mas ele foca muito mais no desenvolvimento dos personagens, que é o grande objetivo ali, né? Exato. Mas eu acho interessante isso. É um estudo de personagem com um ritmo constante, assim. Ontem a gente estava revendo, eu e a Adri, e acho que, sei lá, em algum momento o Raul pediu alguma coisa e a gente deu um pause e já tava com 50 e poucos minutos de filme e a gente falou, nossa, parecia que tinha passado 20, cara. O filme flui muito bem, sabe? É verdade. Então isso é muito interessante. É E aí, verdade. cara, entrando na direção, né, a gente já falou, o Eastwood é um diretor muito sutil, ele não chama muita atenção, ele não faz grandes movimentos de câmera, ele não é muito invencionista, ele foca muito Uhum. nos atores Uhum. e deixa os atores brilharem, né? Mas tem momentos estilísticos interessantes, né? A câmera se afastando do carro, não, o carro O indo carro. nos dois momentos chave momento chave da vida do Dave, né? E depois se afasta do Sean e do Jimmy
no final, né? A câmera se afasta dele, meio que largando eles ali, né? Que provavelmente é o local onde eles se separaram mesmo, né? Então em alguns momentos a câmera tem ali um estilismo, transmite alguma coisa, mas é mais raro. Ele é um diretor que foca mais nos atores, né? E aí a gente vai então para as atuações, né? Aí a gente já falou um pouco de cada personagem, mas pensando como ator, é incrível como o elenco é coeso e as atuações são espetaculares, né? Sim. Eu acho que, começando por quem... Vou de baixo para cima, tá? Vou deixar o Champagne por último e o Tim Robbins por último. Mas assim, por exemplo, as mulheres, a Laura Linney e a Marcia Gay Harden, elas têm um papel crucial naquilo tudo. É verdade. Né? E elas estão ali de coadjuvantes, mas... como que é o nome dela? É a Celeste, a mulher do Dave. Isso. Cara, ela que praticamente entrega ele, né? Ela entregou a paçoca, mano. Né? E assim, a Adri ficou meio brava, né? Mas como é que é? Eu falei, mas não dá pra julgar a mulher, cara, porque ela é uma mulher insegura, atormentada, e você percebe que o Jimmy é aquele cara, tipo mafiosão, assim, que a família quer proteção, né? Tanto que a Laura Linney se sente protegida por ele, mesmo sabendo de tudo do passado dele, né? Ele é o rei. Ele é o rei. Essa cena, ela descancara isso, que ela fala para as filhas e elas se sentem seguras, né? Então, assim, ela sabe, se o bicho pegar, ele vai proteger a gente. Né? E vai fazer o que for para proteger. E ela é prima da Celeste. Então, o que eu acho? A Celeste, já há muito tempo, já não se sentia confortável naquele relacionamento, porque não deve ser fácil, o cara é totalmente, coitado, o cara traumatizado, atormentado, difícil, instável, né? E ela tinha dúvidas, porque ele não falou o que aconteceu de fato. Então ela tinha muitas dúvidas do que aconteceu. Nossa, cara, mas eu acho... Eu tô com a Adri nessa, meu. Não, assim, eu jamais faria isso, mas eu entendo a personagem, sabe? Assim, ela já se sentia ameaçada, ela já se sentia... Por mais que ele nunca tenha ameaçado ela por nada, né? Ele, enfim, coitado, né? É um personagem trágico mesmo, né? Nossa. Mas assim, a hora que ela fala pra ele, ela sabe o que ela tá fazendo. Então. Ela sabe. Ela sabe a consequência que isso vai ter. É por isso o ponto. Não é um desabafo. Cara, é como entregar pros leões, cara. Sim, sim. Você entendeu? Mas é por isso que eu acho que ela realmente achava que ele tinha feito aquilo. Entendeu? Ela não tinha dúvida. Isso que é o problema. Assim, esse que é o problema. Mas, assim, é uma coisa até preocupante se você for pensar. A pessoa que tem um trauma e é antissocial, ela não consegue se defender, externar as coisas. Ele ficou inventando várias histórias diferentes para o machucado da mão. E se ele falasse a verdade, provavelmente ele ia ter um problema, porque ele matou uma pessoa, mas, sabe? Enfim. Verdade. Então, assim, acho que as duas estão muito bem como atrizes, né? Sim. Transmitindo essas características das personagens. O Lawrence Fishburne sempre firme, sempre... É um personagem perfeito para ele, né? O cara que conduz a investigação ali com mais firmeza. Verdade. E aí o Kevin Bacon é o que você falou, ele é um cara mais centrado, mas você vê que ele é um cara triste, né? Um cara até por essa situação da esposa. Exato. Mas é o mais estável mesmo. Acho que é pelo roteiro. E aí, pelo roteiro que entrega para ele não... Ele faz o que eu pensei, a hora que terminou o filme, ele falou, Kevin Bacon fez o feijão com arroz ali, né, meu? Sim. Porque é o que entregam para ele. Sim, o personagem é para isso, né? Isso, exatamente. Mas ele tem um momento mais comovente, assim, que é quando a mulher fala e você vê ele se transforma na hora, assim, a alegria, né? Tipo, ele esperava muito por aquilo, né? É verdade. Então é interessante, assim. E aí vem os dois, né, cara? E aí, assim, primeiro que é difícil, que eu sou um fãzaço do Tim Robbins, já desde o Sonho de Liberdade e tal, né? E outros filmes. Cara, que atuação monstruosa, assim, né? Ele é mestre em fazer esses caras que trabalham muito internamente, né? É verdade, cara. Assim, tem um diálogo dele com o Jimmy na sacada ali, cara, que quase não é um diálogo, né? Ele quase não responde, e você vê que é um cara sem nenhum traquejo social naquela cena, né? Porque o cara acabou de perder a filha, tá ali meio que se abrindo como amigo,
E ele dá respostas assim, secas e sem saber o que É, falar, né, cara? é, Eu acho muito foda, assim. E a cena que ele que tá vendo o filme de vampiro lá e que ele tira, né, os nomes dos caras, o trauma falando com a mulher, aquilo lá é sensacional, cara. é. Aquilo lá valeu o Oscar pra ele. É, É. E aí tem também a parte aí da direção que em muitos momentos tem o sombreado sim, nele, é né? exato. É, Sombreado não, a sombra mesmo, né? A hora que ele tá falando. sim, Essa realça, cena né? é assim. Foda. Que é aí que essa cena que justifica o nome em português, porque é quando ele fala dos lobos, tal, né? Sim, sim, Né? sim, sim. Não é que não faça sentido. Na verdade, o nome do filme em português faz muito sentido. Sim, Só que sim, eu sou meio, cara, como é que sim. a obra original tem um nome e você vai e muda do jeito que você quer, Acontece muito no né? Brasil, né? Mas assim, Então. é isso. E, de fato, você lembrou bem, a direção sensacional nessa cena, né? Mergulha ele ali na sombra e, cara, é complicado. E o É, Champagne, eu sou suspeito de falar que eu acho assim, se não é o melhor, ele tá entre os melhores disparados da geração dele, assim, é um ator espetacular, né, cara? Você é, vê na primeira cena que ele tá ali, um cara parece um cara tranquilão no mercado e tal. De repente você vê que ele é um cara que pode explodir a qualquer momento, que tem um. exato. Ele transmite esse passado do personagem só na postura dele, assim. E quando a Celeste vai falar com ele tá ali fragilizado ainda, né? Ele não consegue nem curtir o luto da. Curtir, mal de falar, né? Sentir o luto da filha, porque ele ainda tá investigando. Parece que ele usa a investigação para prolongar a dor, né? Para prolongar o É, momento em que ele vai ter que encarar a dor, né? E aí ela é. vem falar com ele e ele tá, assim, fragilizado, né? Até que a hora que ela dá a entender que foi o Dave, e aí a expressão dele, cara, já muda, assim. Ele não fala uma palavra e você já fala, nossa, ferrou. Exatamente. É incrível, Exatamente. cara. Assim, fora. Eu vou deixar você falar, tá? É que eu me empolgo. Não, não, não. Mas fora o momento em que ele vai lá encontrar É isso. o- nossa, Esse momento é tocante, tocante. E assim, você ainda não sabe o que ele é, né? sim, Basicamente é a dor do pai ali e você se compadece disso, né? É, aí você já compra muito, né? A atuação dele. Você sim. fala, caralho, o cara é, Sim, um monte de cara ele, tentando segurar e ele, cara, é nossa, complicado. E aí realmente, cara, o que você falou é isso. Parece que, de novo, o cara tem tudo aquilo guardado e a hora que precisa ele volta e é uma explosão silenciosa, né? Vamos Sim, falar assim. Cara, e como ele faz isso é que é intimidador, cara. É sim, intimidador. sim, é verdade. Outro momento que eu acho fantástico é quando ele vai ver o corpo dela, cara, e eu fico até emocionado, assim, porque eu sempre me pega essa coisa de pai e filhos, assim, né? E nossa, cara, é uma tristeza palpável, assim, que ele transmite, sabe? Nossa. É. E esse diálogo da varanda, que ele fala, cara, eu não consigo chorar por ela. E aí, cara, aquilo é uma atuação sensacional, assim, o jeito que ele transmite as emoções, o conflito, vem o choro, não volta, sabe? É, É. e o Tim Robbins, tipo, você tá chorando agora, Você né? tá chorando agora. Meio assim, né? Sem saber o que falar. Cara, é muito foda, é É. muito foda. Eles são muito bons atores e a direção, de novo, a direção realça isso muito bem, né? Então, Uhum. Na verdade, a direção deixa para eles brilharem, né? é isso. Basicamente. Tem os seus pontos, obviamente, que reforça tudo, mas é um filme de atuação, Exato, exato. né? E aí, cara, assim, pra fechar, eu acho que a temática a gente já pincelou, né? Essa coisa do passado atormentar a pessoa, né? Algo que não sei se é recorrente, mas em vários filmes o Eastwood aborda isso, né? Os traumas do passado que sempre voltam de alguma forma, né? E o peso que a tragédia tem também na vida das pessoas, né? Então ali Uhum. a questão do lá do passado no Dave, para todos eles, depois a morte dela é uma outra tragédia que também afeta todos eles, então, enfim, mas eu acho que um ponto que eu acho muito foda é que eles não são pessoas ruins, cara.
isso que é o mais, sabe? São É, todos que tomaram algumas decisões em algum momento que afetou e não tem como voltar atrás, entendeu? na verdade, o conceito de pessoa ruim se perde aí. É, não existe, né? Não. Essa dualidade, né? Exatamente. Então, são personagens muito. Nenhum ali é unidimensional. São todos personagens muito complexos. Que é o que eu Exato. falei. Você pode não concordar, você pode achar horrível, mas se você olhar por todos os ângulos, você vai entender certas motivações, né? Mesmo, por exemplo, a mulher do Jimmy. Pô, essa mulher, né, e tal, mas, cara, ela tá buscando a proteção dela e das filhas, entendeu? E na visão dela, o lugar é perigoso, o bairro é perigoso, ele é o cara que, pô, Essa é a né? forma. É, Né? é. Então assim, eu acho isso muito humano, cara, É humano. que é uma coisa do cinema dele, assim, é muito humano, é mostrar o ser humano com as qualidades, os defeitos, as virtudes, fragilidades, assim. E isso, Perfeito. puta, isso num filme de suspense policial, cara, é uma coisa. É verdade. É É, verdade. Nossa, concordo 100%. É isso mesmo. muito foda. É isso mesmo. Pra fechar, assim, que cenas que você acha mais marcantes, assim? Cara, ali no Rio, como eu É, assisti o filme há mais de 10 anos, aquela cena era muito clara na minha mente. Muito clara. Não todo o diálogo, não como o que desenrolou para chegar ali, mas, cara, o Tim Robbins, o Dave e o Jimmy ali, cara, aquilo me marcou que. Sabe quando você reassiste o filme esperando para ver aquela cena de novo? não, e ela começa quando ele sai passando mal, né? E aí é o primeiro plano que mostra eles na escada. Cara, aquilo parece filme de terror, cara. Você fala, nossa, Máfia, tipo é, a máfia mesmo. fala, ferrou, cara, ferrou. É, é. E tem cara de máfia mesmo, que leva o cara pra beber, né, amigão, tá. Exatamente. Realmente, cara, Exatamente. realmente. Essa cena, eu acho que é a principal para mim. É óbvio que a cena da Kate, né? A filha Uhum, dele, ali no parque é bem chocante. A cena dele chegando e sendo segurado pela polícia também é impactante, mas é o que eu sim. falei, relembrando do filme, é aquela cena ali quase final, né? Eu acho essas muito boas mesmo. Eu lembrava muito do diálogo deles dois, que a gente já mencionou, dessa cena do Dave tirando o trauma ali com a esposa também, eu lembrava muito, acho muito marcante também. E essa cena final, que na época até foi meio polêmica, assim, da parada, e a Hum, troca de olhares, assim. E na época eu já tinha achado muito claro, mas agora para mim ficou muito evidente, assim, que eles estão meio que falando assim, o, o Sean tá falando assim, eu sei o que você fez, eu só não tenho como provar, mas tô de olho. Tipo assim, aquele. Assim, né? é, é. E ele faz tipo assim, o que eu posso fazer, né? Tipo, a vida me levou até Então, isso, sabe? Assim, sim. tipo, eu não tenho, não É, tive escolha, né? Tipo, você. não, perfeito. Eu não gosto muito da parada. Sei lá. Eu acho que é. Sei lá. O- Acho que destoa. eu entendo, mas eu acho que o ponto é. Não, Ele não já. que ela seja o principal. Eu acho que perfeito. O que você fala dos dois se falando Pelo olhar, ali, né? exato. E assim, e ele. Essa que é a essência do negócio. Mas não sei, a parada meio que destoa. Não sei. É o que eu acho que é mais para impedir que eles conversem, sabe? Tinha algo no meio, assim, né? Ah, Né? tá. Eles tiveram um diálogo ali na rua, em que ele fala qual foi a última vez que você viu o Dave, aí ele fala, né, ali e Há tal. 25 anos. É. E um pouquinho antes ele fala assim, obrigado por descobrir, pena que você demorou muito, né? Ele tá confessando, praticamente. Exatamente. Então, assim, então Exatamente. ali eu acho que eles estão tendo esse diálogo sem falar, né? E é muito louco, né? Porque quem que vai. Pensei nisso agora, cara. Quem que vai gerar uma investigação para achar o cara agora? Porque a mulher que entregou ele, Sim, basicamente, ela sabia o que o Jimmy ia fazer. sim. Ela não vai dar. Como é que se diz? Não vai atrás da polícia.
para rolar uma investigação, assim, nada disso. E também, assim, eles vão... É complicado, eles vão ter que... Não sei como é que eles fariam, enfim. Mas o que eu quero dizer é, acabou, realmente acabou ali, pronto, aquilo vai... Uma coisa que eu achei muito boa também é que o Sean vira e fala, você vai mandar $500 também por mês exato. Né? E aí explica o nome do filme em inglês, né? Porque ali no Mystic River que eles enterram os pecados, né? Exato, exatamente. Enfim, cara, a pergunta final. É uma obra-prima? Cara, acho que o que é obra-prima, né? Vamos colocar os critérios. Não, eu na época, eu acho que eu não achava muito. Eu achava um filmaço, mas eu não achava não. Mas, cara, eu acho que ele envelheceu tão bem. É um novo clássico, isso sem dúvida. É assim, eu tenho uma questão de falar se um filme é obra-prima ou não quando sai, porque eu não sei como ele vai envelhecer, sabe? Mas eu faço isso no Cinema em Debate, né? Tem filmes que acabaram de sair que eu coloco lá. Mas eu tô fazendo uma aposta, né? Agora, então talvez eu não tivesse apostado nesse filme na época. Hoje eu acho que eu colocaria o selinho, porque eu acho que Acho que sim. eu acho que ele envelheceu muito bem, assim, é um filme muito atual ainda, um ritmo muito bom, sabe? Assim, é um filme pra mim espetacular, cara. Eu fiquei até, Não. eu não vou falar ansioso, porque eu disse que nunca mais ia rever esse filme, mas eu fiquei curioso de rever Menina de Ouro, que eu achava a obra-prima daquela fase dele. E eu não sei, eu preciso ver agora, né? Talvez o Menino Lobo seja mesmo melhor, mas eu tenho dúvidas, né? Que eu adorava Menino de Ouro, mas eu acho o filme tristíssimo. Eu revi Menina de Ouro, o quê? Deve fazer um ano, É coisa mesmo? assim. Nossa, que coragem. Ele é pesado. Nossa, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Eu acho, ele me, pelo menos, me derruba mais do que sobre É, Meninos e Lobos. então. Enfim. Também nada impede o cara ter duas, três obras Não, claro que na não. carreira aí. Lógico. Próximo. Não, eu acho que dá pra classificar assim, Dá cara. pra Até colocar o porque selinho. ele é mais recente, né? Quando a gente fala de obra-prima, a gente se remete muito a Sim. coisa muito mais do passado, mas, cara, por tudo isso que a gente falou, acho que dá pra classificar assim. Legal. Bom, espero que quem não assistiu ainda, quando tiver a primeira experiência, curta também o filme, como a gente curtiu. Voltaremos com mais jovens ou antigos clássicos. E semana que vem tem mais então, né? É isso aí. Valeu. Valeu!